Então, pessoal, essa videoaula vai ser sobre a tipologia. Como adicionar novos desenhos e precificar os nossos produtos aqui, certo? Então, com o nosso menu aqui do sistema principal aberto, vamos vir aqui em tipologia de adicionais, tá? Novos itens, vamos clicar aqui. E ele vai abrir aqui pedindo o seguinte, ó, insira o nome do produto, valor e adicionar imagem. Como que eu vou encontrar a imagem? Então, você pode vir aqui e pegar uma imagem já de um serviço seu, uma foto que você tirou lá na obra do seu cliente. Uma das outras opções é você abrir a internet, aí, o seu Google, né? E pesquisar algum balcão, ou seja lá o que você queira lançar, uma escada, uma cuba, qualquer tipo de serviço que você quiser, você vai procurar uma imagem referente àquele produto que você está pesquisando, certo? Você vai procurar. Achando aquela imagem que te agradou, você vai clicar aqui ó, com o botão direito do mouse, vai vir em copiar imagem, a imagem já está copiada. Nós vamos vir aqui embaixo aqui no símbolo do Windows ou em pesquisar, tá? E vocês vão procurar por um programinha chamado Paint. Caso não apareça aí, vocês vão digitar ali, né? Paint, certo? E nós vamos abrir aqui o Paint. Com o Paint aberto, eu vou aqui no símbolozinho da pranchetazinha e vou colar, tá? E essa imagem ficou aqui, ó. Então, quando vocês colarem a imagem, caso tiver muito branco aparecendo, vocês podem selecionar a imagem de volta, né? E retirar um pouco desse branco aqui, tá? Então, sempre deixa o mínimo de branco possível aparecendo, para quando a gente for fazer, enviar para o cliente, ele não aparecer tanto esse branco aqui, certo? Então, nós vamos vir aqui em arquivo, salvar como e vamos salvar no formato JPEG, tá? Então, aqui eu vou salvar na minha área de trabalho e eu vou colocar lá como balcão, ok? E vou salvar. Então, repetindo o processo, eu vou fechar aqui o Paint, repetindo o processo, vocês vão procurar a imagem que vocês têm interesse, vão copiar essa imagem, vão abrir o Paint, vamos colar a imagem no Paint. Aqui ficou bom, ficou a parte branca, que eu vou retirar essa parte branca. Vou deixar somente a minha imagem aparecendo aqui. Arquivo, salvar como JPEG. Então, quando você adquirir o sistema, é bom, antes de sair, procura uma imagem, volta, lança. Procura uma imagem, volta, lança. Então, o interessante é que você já sai procurando as imagens que acha que que é interessante ter no seu catálogo, procura todas as imagens possíveis e tira ali uma horinha ali só para pegar todas essas imagens, separar as fotos daquela que você acha legal, apresentar para os seus clientes do serviço que você fez. Então, separa essa galeria de imagens em outro local aí, cria uma pastinha e separa essas imagens aí. Para quê? Vamos lá. Com o nosso programa aqui aberto, agora nós vamos vir aqui nesse botão, ó, vamos voltar, né? Tipologia, vamos lá, adicionar imagem, ele vai abrir a caixinha, eu vou lá na minha área de trabalho e nós vamos pegar aqui a imagem que nós salvamos. Então, o primeiro foi o balcão, eu vou salvar como balcão, entendeu? Modelo cooktop, certo? O valor, aí que entra aquela opção seguinte. Eu posso determinar que esse balcão, por exemplo, 40 por 60, só um exemplo, tá? Do jeito que ele está aqui, eu quero cobrar ele R$350 o metro quadrado. Nessa cor, preto, São Gabriel. Tá? Então, eu vou botar aqui, preto, São Gabriel. Então, o que que acontece? Sempre que eu escolher, lá na hora que eu estiver fazendo o orçamento esse balcão, eu vou colocar a largura e o comprimento, né? E ele já vai me dar o preço baseado nesses R$350 no preto São Gabriel. Por que não é interessante colocar valor? Porque é o seguinte, caso o cliente quer esse modelo, mas ele pode querer no verde Ubatuba, ele pode querer no cinza Corumbá, ele pode querer no bege Bahia. Então, para você não ter que estar lançando um tampo desse em cada cor, eu vou ter que ter um balcão
40 por 60 no preto São Gabriel. Eu vou ter que cadastrar de novo. Um botão 40 por 60 no cinza Corumbá. Um balcão 40 por 60 no Travertino. Então, para você não ter que ter vários itens lançados, vários balcões, qual é o segredo aqui? Você pode lançar somente como balcão modelo cooktop. O valor nós vamos deixar zerado e nós vamos clicar no botão salvar imagem. Ó, salvo com sucesso. O segundo balcão, vamos procurar ele aqui, ó, e vou colocar lá, ó, balcão modelo cooktop embutido. Vou botar aqui embutido. E o seu valor também eu vou colocar zerado e vou salvar essa imagem. Salvo com sucesso. Por isso que eu disse, o interessante é vocês, quanto bastante desenhos vocês tiverem, vocês vão vir aqui na sua pastinha, né? Vão procurar pelos desenhos e vão sair lançando um desenho atrás do outro. Fica muito mais fácil de estar cadastrando aí, certo? Então, por isso que é fácil aqui. Aqui dentro da nossa tipologia, nós vamos ter também aqui, ó, lista de adicionais, tá? Então, aqui vocês podem cadastrar todos os seus insumos e todos os adicionais que quiser. Então, por exemplo, olha, eu quero lançar lá o L de fixação de 1 metro, tá? Vou botar aqui um MT e o valor eu vou colocar lá R$50. Ah, eu quero colocar a lixa, vou colocar aqui 80, vou colocar o seu valor ali R$25. Tudo que vocês quiserem cadastrar de itens adicionais, de insumos, tá? Vocês podem cadastrar aqui. Espaço para mais de 5.000 itens adicionais tranquilo, tá? O que acontece? Com o tempo, esses valores podem aumentar. Então, para você não ter que estar voltando aqui, colocar o L de fixação, subiu 5%, de 24 vai ficar 30%. Ah, o de 40, de 37, subiu tanto, né? Subiu 5%, vai ficar 42%. Então, para você não ter que vir aqui e alimentar um por um, caso você queira ter essa opção, eu vou fazer o seguinte, vou aumentar todos os meus adicionais aqui, vou aumentar em 10%. Então, aqui eu vou colocar 10, tá? Só vim colocar o númerozinho 10 aqui, ó, tranquilo, e vai clicar no botão atualizar, que automaticamente ele já atualizou 10% toda a nossa lista. Então, se a gente tivesse aqui 5.000 itens cadastrados, todos esses itens iriam subir 10%. Tá? A gente fez esse botãozinho aqui para facilitar a sua vida e depois não ter que estar voltando aqui, cadastrando item por item, né? Recadastrando o valor de um por um. Certo? Para voltar, só clicar no botão voltar. Voltamos aqui para a nossa tela da tipologia. Temos a tabela aqui dos materiais, então nós vamos clicar aqui. E aqui é o seguinte, aqui vocês vão cadastrar todas as cores que vocês trabalham, certo? E vão colocar o preço do metro quadrado que vocês trabalham aí, certo? Então, por exemplo, o preto São Gabriel, estou trabalhando com 85, o bege Bahia, estou trabalhando com 110, o amarelo Capri 95, pessoal, eu sei que o valor não é esse, tá? Esse aqui são tudo simbólicos, tá? O cinza, vamos colocar lá 105, o calacata, vamos colocar ali 145, o azul, tá? Vou botar aqui 320, o travertino, vamos botar aqui 180. Então é só colocar aqui, só colocar um nome e seu preço do lado. Tipos de materiais, então assim, a gente tem granito, tem o mármore, tem peça, tem inox, entendeu? Ferro. Então, são tipos de materiais que vocês trabalham aí, tá? Quando for escolher um acessório, quiser botar lá que o acessório é de ferro, quiser especificar que uma torneira é de inox, que a cuba é de inox, alumínio. Então, vocês podem colocar todo tipo de material aí que vocês trabalham, tá? Então, para atualizar o preço, para você não ter que vir aqui e atualizar um por um, como lá nos adicionais, o São Gabriel aumentou, né? O Bege Bahia aumentou. Então o que acontece? Você vem aqui, ó, na porcentagem, é o seguinte, olha, o meu fornecedor diz que vai aumentar 8% na segunda-feira todo esse material aqui. Então eu clico 8% e vou lá no botão atualizar. Automaticamente ele já atualizou todas as minhas chapas. Então fica mais fácil para a gente estar atualizando o preço, ok? Então eu vou voltar aqui
E agora nós vamos entrar aqui no banco de dados, tá? Banco de dados vai estar aqui, ó, por ordem, tá? Aí o que acontece? Os dois últimos balcões que nós cadastramos aqui, ó, eles estão no final da nossa lista. Por quê? Porque foram os dois últimos itens lançados, então eles vão vindo para o final da nossa lista. Você tem a opção aqui, ó, de organizar, tá? De A a Z. Quando eu clicar aqui em organizar de A a Z, os nossos dois balcões agora vieram para o início da nossa lista. Ó. Por quê? Porque eles estão na ordem alfabética e eles vieram aqui para o início. Caso um dia, por exemplo, né, como eu tenho aqui a calha úmida, tá? Eu lancei lá o preço dela a R$950, o custo dela, tá? Caso um dia essa calha úmida aumentar de preço, eu posso vir aqui e digitar o preço se eu quiser. Ou se eu tiver torneira gourmet, modelo de torneira, cuba de inox, cuba aço escovado, cuba preta. Então, tudo que você tiver aí de acessório, que também vai poder mandar lá para o seu cliente e tiver o preço cadastrado, quando tiver um aumento, a mesma coisa, olha, eu vou aumentar todos os meus acessórios aqui, a cuba, a torneira, tudo isso que eu vendo como adicional, eu vou aumentar 5% e clicar no botão atualizar. Então, tudo que tiver adicionado o preço, né, ele vai cobrar. Esses que estão em branco aqui, eles estão em branco porque é o seguinte, porque quando eu for fazer a venda para o cliente, eu posso escolher várias cores, então eu não determinei preço para nenhum deles, certo? Então, voltando aqui, lista de adicionais, está em branco aqui, a gente pode cadastrar à vontade, tá? Lista de materiais, a mesma coisa, vai cadastrar todos os seus materiais aí, certo? E aqui no banco de dados, só tem uma única regrinha que é o seguinte, a gente nunca vai digitar nesse campo colorido aqui. Se caso você quiser fazer uma limpa, olha, quero começar do zero, quero apagar todos os itens que tem do programa e quero começar do zero. Você pode selecionar tudo, clicar no botão delete e ele vai apagar tudo. E aí você pode voltar aqui e começar a lançar item por item da forma que achar melhor. Tá? Então você pode começar do zero, mas desde que vá fazer do zero, ok? Então esse passo aqui foi a tipologia, certo?